Bom, pessoal, tranquilo? Professor Luiz Carlos de Física. Vamos seguir com o nosso curso de Física 2, apresentando a acústica, né? O estudo do som. Então, o som nada mais é do que uma onda mecânica, isto é, ele precisa de um meio material para se propagar, é uma onda longitudinal, olha lá, isto é, ela vibra dessa maneira e ela se propaga na mesma direção, tá certo? Mecânica que precisa de um meio para se propagar, ela não acontece, ela não ocorre no vácuo, tá bom? E é uma onda de pressão, né? É uma onda de pressão, ela acontece porque o meio, ele sofre modificações de pressão, tá certo? Então isso é importante. Então, para iniciar esse curso de acústica, a gente tem que conhecer quais são as características básicas do som, que são essas três aí, tá? Então, a onda mecânica, longitudinal e de pressão. Existem alguns termos importantes que a gente tem que discutir aqui, que são as propriedades fisiológicas do som. Então, existem três propriedades que caracterizam o som, chamadas propriedades fisiológicas, porque depende do indivíduo, tá certo? Então, a frequência, que eu consigo classificar o som em alto e baixo, tá certo? Alto e baixo. Um som alto é um som agudo e um som baixo é um som grave. Importante demais isso, né? Um som alto é o que tem alta frequência e um som baixo é o que tem baixa frequência. Se eu for justificar para ti como é que é um som alto, em formato de onda, eu boto um som alto com muito zigue-zague, ó, muito zigue-zague. Isso aqui é um som alto, ele tem alta frequência, tem muitos zigue-zagues, muitas repetições. Já um som grave, ele é um som mais assim, olha, ele não tem tanta repetição, é um som baixo. Então, frequência é uma característica fisiológica de percepção do som. A outra é a intensidade. Então, a intensidade, como o nome sugere, consegue classificar o som em forte e fraco. Um som forte é aquele de alta intensidade e um som fraco é o que tem baixa intensidade. E olhar para a intensidade é olhar para o tamanho da crista ou o tamanho do vale. Enquanto que a altura está associada à frequência, a amplitude está ligada à intensidade. Então, eu vou olhar se ela tiver uma alta amplitude, é um som forte. E uma baixa amplitude é um som mais fraco. Então, o que é um som de alta amplitude? Esse som aqui, ó. Ele tem um tamanho de crista muito elevado. Já um som fraco é esse aqui, ó. Ele não tem um tamanho de crista muito elevado. Então, essa alturazinha de crista aqui, ó, ou a altura do vale, são menores do que essas aqui. Então, é bem de boa, né? E, finalmente, o timbre. Então, o timbre consegue diferenciar dois sons com a mesma intensidade e a mesma frequência, mas emitidos por instrumentos diferentes. Simplesmente porque tem formatos diferentes. Ó. Essas ondas aqui, ó, elas têm, sim, a mesma crista, tem sim o mesmo grau de repetição, mas essa acaba sendo ligeiramente diferente se comparado com a anterior. Então, o que diferencia a onda A da onda B não é a frequência, não é a intensidade, é o timbre. E timbre tem a ver com a forma da onda ou com o chamado harmônico, o harmônico que indica o formato dessa onda, tá bom? Então, bora revisar? Frequência tem tudo a ver com altura, a intensidade tem tudo a ver com a amplitude e o timbre tem tudo a ver com o formato da onda, tá certo? Então, que importante isso, né? Bem, falar um pouco de acústica é falar também de corda vibrante. Olha lá, corda vibrante, a corda que vibra, tá certo? E essa corda que vibra, eu vou utilizar, claro, sempre, né, a relação fundamental da ondulatória,
mas também vou associar com o jeito com que a onda se propaga numa corda de violão, por exemplo, ou no violino, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Ó? O que eu vou fazer? Eu vou contar, gente, a quantidade de barriguinhas. Eu conto a quantidade de ventres que tem a onda que se formou na corda, tá certo? Então, como tu nota, ó, aqui eu tenho 3 barriguinhas, eu tenho 3 ventres. O N, que eu vou precisar já já, vale 3. Essa aqui, ó, é a distância o tamanho da corda que oscilou. Então, o que eu faço aqui? Ó? A frequência do enésimo som formado é dado por NV sobre 2L. E eu posso perfeitamente usar essa fórmula dentro dessa relação. Esse V aí é a velocidade do som na corda, né? E essa velocidade do som é dada por uma fórmula maravilhosa que, curiosamente, ainda não caiu no Enem, não que me lembro, né? É dada pela raiz da tração sobre o Mi. O Mi nada mais é do que indicativo se a corda é fina ou grossa. É a massa sobre o comprimento da corda. Então, que importante essa fórmula. Junte e resolva seus exercícios de corda vibrante tudinho, tá bom? O que é esse N, professor? É a quantidade de barriguinhas, né, que se forma na onda. Não vá contar a quantidade de nós, não, viu? Olha, aqui tem 4 nós, tá vendo? Então não é nó não, parceiro. São os ventres. Tem 3 ventres, bota 3 na fórmula, vá pro abraço, tá certo? Tem também, gente, os tubos. Tubos sonoros. Tem 2 tipos de tubo. Tem um tubo aberto e tem um tubo fechado. O tubo aberto, ele tem ambas as extremidades abertas. E o fechado tem uma aberto e uma extremidade fechada. É evidente que não pode ter os 2 fechados, que o som não tem como se propagar, né? O que tu vai fazer? Ó, enquanto que em corda eu tinha que contar quantas barriguinhas tinha, em tubo eu não posso fazer isso. No tubo eu conto quantos nós tem. Então aqui eu tenho 3 nós, ó. Então N é 3, vou já te mostrar a fórmula. Aqui eu tenho 4 nós, ó. Então vou já te mostrar a fórmula. Então conta nó. Aqui conta ventre. Aqui tu conta nó, tá certo? Então tá aqui a primeira onda formada, veja só. Olha lá, peraí, aqui assim, ó. Essa aqui é a nossa segunda onda formada, veja só. Então, ó, professor, se ele perguntar qual é a quantidade de harmônicos que eu tenho aqui na figura, aí tu faz assim, deixa eu apagar aqui esse pedacinho, ó, para não me confundir aqui nem você. Então, se ele perguntar qual é a quantidade de harmônico, aí é bem facinho, deixa eu ver aqui, pronto. Então, aqui qual o harmônico formado? Esse aqui é o terceiro harmônico. Já esse aqui, ó, se ele perguntar qual é o harmônico formado, aqui tem um probleminha, mas não é nada demais, vou te mostrar. Então, como tu percebe, aqui parece que tem meios, né, harmônicos formados. É porque o fechado, gente, só forma os de ordem ímpar. Então, se ele perguntar qual o harmônico aqui formado, como ele só forma de ordem ímpar, é sempre a quantidade 2N menos 1. Então, aqui qual o harmônico formado? O N é 4? 2 vezes 4, 8, menos 1 é o sétimo harmônico. É o sétimo som com harmonia que se forma. Então, esse aberto, ele forma o primeiro, o segundo, o terceiro, forma todos. O harmônico é o N que tu está enxergando. Já esse aqui só forma os de ordem ímpar. Ele é o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, que foi nesse exemplo aqui, tá bom? Só a fórmula. A frequência do enésimo harmônico aqui no aberto é NV sobre 2L. Galera, só reformulei aqui a figura, tá certo? Então veja que no tubo aberto, eu botei agora nesse outro exemplo o N igual a 2, que tem 2 nós, ó. E nesse caso fechado, eu botei o N igual a 3, que tem 3 nós. Então conte a quantidade de nós. Se ele perguntar qual o harmônico aqui no aberto, tu fala que é o segundo harmônico. Mas se ele perguntar qual é o harmônico aqui no fechado, tu tem que usar a relação de ordem ímpar. O N é 3,
2 vezes 3, 6, menos 1 é o quinto harmônico. O fechado só dá de ordem ímpar e o aberto fornece todos. As fórmulas, né? Onde a gente parou. A frequência do enésimo é dado por NV sobre 2L. Você está percebendo? Mas é a mesma fórmula que tu usa se for uma corda, né? Já a frequência aqui, ó, eu tenho que botar a frequência do 2N menos 1 ésimo. Porque ele não forma todo, gente, só de ordem ímpar. E é dessa forma, 2N menos 1, que você apresenta um valor ímpar. E a fórmula é 2N menos 1 vezes V sobre 4L. Olha, apareceu um 4 agora na minha conversa. Esse V, claro, é a velocidade do som, que é tratado sim no exercício, tá bom? E caso precise adequar essas fórmulas à relação fundamental da ondulatória, fique à vontade, dá para se usar sem qualquer problema, tá bom? O que está faltando para a gente fechar a ondulatória? É falar do famoso efeito Doppler. Olha, o efeito Doppler, eu já vi até com 2 L's, né? Já vi com 2 P's. Enfim, o efeito Doppler é uma mudança aparente na frequência captada do som. Então, a frequência captada pelo ouvinte é chamada de F'. Essa frequência captada pelo ouvinte, deixa eu botar aqui na minha borracha. Ó, essa frequência captada aqui pelo ouvinte, tá certo? Pelo ouvinte, ela é chamada nas questões de F'. Então, esse F', ele pode ser maior do que a frequência verdadeira, ou ele pode ser menor que a frequência verdadeira. É uma mudança, gente, no entanto, mudança aparente. Não houve uma mudança verdadeira na frequência, porque não mudou o meio da onda. Então, se a frequência que você capta for uma frequência maior do que a emitida, o som parece mais alto, ele parece mais agudo. Já se a frequência captada for abaixo da frequência verdadeira, ele parece mais baixo, ele parece mais grave. O grande exemplo é de uma ambulância, né? Acho que é o exemplo mais famoso assim, dos livros, uma ambulânciazinha que passa com a velocidade lotada aí de um observador. Deixa eu botar aqui 2 observadores, né? O observador 1 e o observador 2. Pode até botar o 20, né? Mas enfim, veja que para esse cara aqui, ele vai captar uma frequência cada vez maior. Se a frequência da ambulância for uma certa frequência F, ele vai notar uma frequência maior do que a original. Ele recebe mais frentes de onda do que o normal, não é verdade? Então, ele vai perceber um som mais agudo. Já esse carinha aqui, o carinha 1, ele vai pegar uma frequência menor do que a frequência verdadeira. Ele pega menos frentes de onda. O som fica mais grave. Então, esse aqui é mais agudo e esse aqui é um som mais grave. O professor tem fórmula para calcular essa frequência? Tem sim. A fórmula de calcular essa frequência, diferente da frequência emitida, é dada por F, né? V mais ou menos VO, V mais ou menos VF. Essa formulazinha maravilhosa resolve as nossas questões de efeito Doppler. Esse F aqui é a frequência real, a verdadeiramente emitida pela fonte. Esse F' aqui é a frequência captada, que pode ser maior ou menor do que essa real, tá bom? Esse V é a velocidade do som, que a questão vai tratar lá no comando, no texto. Esse FO é a frequência a velocidade do observador. Ele vai tratar também, a não ser que o observador esteja parado, né? Aí você despreza ele. E esse VF é a velocidade da fonte. Se ela estiver parada, também você descarta aqui na questão. Mas o grande problema são esses mais ou menos da vida aí, né? Isso atrapalha alguns amigos. E a dica é simples. Sempre oriente do observador à fonte.
Sempre, independentemente da figura. Então, se eu tratar aqui, ó, se eu orientar do observador para a fonte, quem estiver indo nesse sentido, tu taca mais. Sentido contrário, tu bota menos. Por exemplo, nessa figura aqui, eu usar a velocidade da fonte, que é a ambulância, positiva. Mas se eu for estudar esse outro observador, eu orientar do observador para a fonte, assim positivo, já essa mesma ambulância, para esse observador, eu ia botar uma velocidade da fonte negativa. Ela está indo contra o meu referencial. Então, qual é a dica? Orientar do observador para a fonte. Quem tiver nesse sentido, tu joga mais. Sentido contrário, tu joga menos na forma. Bom, é isso. Essa parte de acústica é importante. Um pouquinho longa, né? Mas muito legal, certo? Um abraço. Valeu.